Quem deve fazer o teste do coronavírus? O ideal seria que todo mundo que tivesse um sintoma gripal fizesse o teste para a gente ter uma ideia da dimensão da pandemia. Porém, neste momento, os testes não estão disponíveis nesta quantidade. Pode ser que daqui a alguns dias, semanas, a gente tenha uma disponibilidade maior, mas neste momento o número de testes é suficiente para a gente fazer nos pacientes mais graves que necessitam de internação. Então, o paciente com quadro leve não tem necessidade de fazer teste. No momento de pandemia, todo mundo que tem o sintoma ele acaba sendo considerado como doente, como um paciente com Covid. A partir de então, os quadros mais graves vão ser internados e esses sim vão ser testados. Quem deve ficar em isolamento? O isolamento ele vai ser usado para os pacientes com doença confirmada e que não tem necessidade de internação. Esses pacientes eles vão ficar 7 a 10 dias em isolamento. E os pacientes contactantes íntimos dos casos suspeitos ou confirmados, eles ficam no que a gente chama de quarentena. Então, a quarentena é para observar se esses pacientes vão, em algum momento, desenvolver doença. Na realidade, eles ainda não são pacientes, eles são só contactantes. Então, são duas coisas diferentes. O isolamento é para o caso confirmado, ele vai ter que ficar, se possível, sozinho na casa, sozinho no ambiente. Se isso não for possível, ele tenta ficar, confiná-lo no quarto só dele, um banheiro só dele, não dividir talher, não trocar objetos. E se ele tiver que ter contato, ele vai ter que usar máscara e um contato tem que ser mínimo por pouquíssimo tempo. Só que as pessoas da casa vão ser contactantes. E aí essas pessoas automaticamente vão entrar em quarentena e vão ficar em observação se elas vão desenvolver doença em algum momento.